deputado, nós vamos mostrar agora essas denúncias contra o senhor Agnello Queiroz, governador do Distrito Federal, agora no Proteste Já com Oscar Filho. Olha isso. Um dossiê norte-americano com denúncias de tortura em presídios no Brasil caiu na internet. Como você pode ver, são fotos chocantes de pessoas esquartejadas, mutiladas, enforcadas e brutalmente assassinadas. Algumas fotos são tão fortes que nós nem podemos mostrar aqui. Imagens fortíssimas, assim, que me causou mal-estar. Passei a ser acusado por perfis falsos de ser chefe de grupo de extermínio num presídio federal. Mas nada disso era verdade. Um ataque muito baixo, um ataque pessoal, com grandes mentiras. Você acredita que alguém pode inventar tudo isso? Tem uma acusação contra o governo de alguns fakes do Facebook que foram criados para atacar concorrentes, é verdade ou não? Que uma ideia tão suja tenha supostamente surgido no próprio governo da capital do país? No Proteste Já de hoje, vamos mostrar como algumas autoridades são capazes de usar a máquina pública para fazer política da pior qualidade. Tira a mão de mim, cara. Tira a mão de mim. Temos uma denúncia bastante interessante aqui contra o governo Agnello, é isso mesmo? O Agnello é chefe de uma quadrilha especializada em dilapidar os recursos públicos. Por onde ele passou, ele deixou um rastro de propina, de vários inquéritos que estão no STJ. Ele passa pelo Ministério dos Esportes, deixa um rastro onde que tem um inquérito no STJ, onde que tem testemunhas que estão debaixo da proteção da polícia, porque foram ameaçadas de morte. A gente percebia que toda vez que a gente postava denúncias aí de compra de testemunha, denúncias de propina, a gente recebia um ataque virtual muito rápido. E isso acontecia assim numa frequência grande, um ataque muito baixo, um ataque pessoal, com grandes mentiras, com dossiês produzidos de uma forma falsa. Que era engraçado que as mesmas pessoas que postavam os dossiês, né, fabricados, os dossiês fajutos que a gente fala, eles postavam notícias positivas sobre o governo Agnello. Existia uma quadrilha virtual que era paga para falar bem do Agnello e para falar mal aí de qualquer pessoa que se levantasse. Para nossa surpresa, as pessoas que participaram do esquema vieram a denunciar toda a quadrilha, né? Então é uma quadrilha financiada com recurso público. Haviam falsos perfis na internet, postados por intermédio de outra agência que trabalhava para o governo do Distrito Federal. O esquema funcionou assim. O governador Agnello Queiroz contratou uma agência de propaganda que teria encaminhado o trabalho sujo para a Sarquis Comunicação. Uma espécie de terceirização da maracutaia. Tinha a missão de produzir notícias favoráveis ao governo e, ao mesmo tempo, atingir a honra daqueles que se opunham ao governador. O Agnello, ele tirava dinheiro do próprio bolso para fazer isso ou ele usava só... Respondi. Acho que tá respondido então, né? A ordem era descer o pau, era para descer o pau em qualquer adversário do Agnello. Falou mal do governador Agnello Queiroz, desce o pau. Era explícito assim, desce o pau na deputada fulana, no senador fulano, o nome era dito. E a ordem vinha deste casal, Sérgio Diniz e Rosa Sarquis, proprietários da empresa Sarquis Comunicação. Queria que você me falasse o que é a empresa Sarquis. É a razão social de uma empresa chamada Painel Brasil Comunicação. Ela é subcontratada de uma outra agência de propaganda que efetivamente tem contrato com o GDF para trabalhar a comunicação do GDF. O que você fazia ali? Eu tinha um blog chamado Educação e Cidadania, eles me chamaram e ficou assim, olha, é para você atacar bastante a política pública educacional do Brasil. Mais tarde, algum tempo depois, eu fui somar uma peça com a outra e tal, e cheguei a umas conclusões muito interessantes. Eles me pediram para fazer uma tradução de um texto atacando um deputado federal. E um texto muito forte, com imagens fortíssimas, assim, que me causou mal-estar. Quem era esse deputado? O deputado Fernando Francischini, do Paraná. Eu estou há 2 anos na Justiça dos Estados Unidos com uma quebra de sigilo, tentando identificar os endereços IP e quem são os usuários, e não consegui. Passei a ser acusado por perfis falsos de ser chefe de grupo de extermínio num presídio federal, em que apareciam pessoas em fotos sem cabeça, com fêmurs pelo chão. Sou um delegado da Polícia Federal, trabalho linha dura, não tem moleza para bandido, mas nunca grupo de extermínio dentro de um presídio é um absurdo. Foi postado em inglês.
Alguns dos fakes repercutiram essa notícia foi traduzida para o português novamente e repercutiu muito negativamente porque tinha um ar de credibilidade. Essa matéria associava esse deputado a um crime de tortura no sistema carcerário do Espírito Santo. E solicitado que fizesse essa tradução super confidencial, que eu não comentasse nada com ninguém, tal. Eu achei estranho. Esta é a troca de e-mail feita entre a Rosa, proprietária da empresa Sarkis Comunicação, e a nossa denunciante, Márcia Godoy. Após traduzido, o texto foi enviado para os Estados Unidos, onde foi postado nesse blog fake de uma suposta jornalista chamada Lúcia Patti. Essa era procurada em Brasília inteira. Ela era extremamente agressiva quando fazíamos qualquer tipo de crítica ao governo do Distrito Federal. Eu comecei a convidar ela para tomar um café. Venha tomar um café aqui para eu lhe conhecer pessoalmente. E é claro, ela nunca apareceu. Inadmissível, em pleno século XXI, na capital da República, um governador esteja alimentando esse tipo de atitude pela internet. Essa é a lista com a falsa equipe de defensores de Agnello Queiroz. Um ataque virtual, mas que demonstra como a política em Brasília está sendo feita de forma rasteira e de forma pequena. Seria quase que impensável que Sua Excelência o governador não soubesse do que está ocorrendo no governo dele. Já apresentei representação tanto no Ministério Público como na Polícia Federal. Deve pedir ações de ressarcimento do dinheiro público, de improbidade administrativa, tornar inelegíveis as pessoas envolvidas, que é o mínimo que a população espera. Estou aí denunciando um esquema horroroso, né, que está lesando o contribuinte. Se as duas não denunciam, até hoje essa quebra de sigilo não ia ser identificada. A primeira quadrilha que eu vejo especializada em tais crimes. Não são assaltantes nem traficantes. Quadrilha virtual, hein? Quadrilha virtual especializada, bem do gênero daquilo que se produz em Brasília. Diante das acusações, fomos até o Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal. Queríamos conversar com o próprio Agnello e cumprimos o protocolo. Fomos recebidos pela assessoria de imprensa do ilustre governador que solenemente nos disse: talvez, a gente não sabe, vamos ligar. A alternativa então era buscar respostas naquela empresa que teria criado um verdadeiro exército de difamadores virtuais. Será que vão nos receber? Essa casa aí que não tem identificação nenhuma é a Sarkis, a empresa que fez todo o trabalho que a gente está apurando agora. Eu tentei tocar a campainha como você viu, ninguém atendeu. Tem 2 carros ali na garagem, tem uma porta aberta ali em cima também como você viu. Saiu gente ali enquanto a gente não estava gravando, ou seja, ninguém tá afim de falar com a gente, então nós vai embora. Depois de uma tarde de tentativas frustradas de conversar com o governador, nós tivemos uma luzinha no fim do túnel. Agora eu estou aqui no Prêmio Congresso em Foco e dentro em breve, naquele palco ali, irão ser premiados vários deputados, políticos, senadores, inclusive o governador estará aqui para premiar um deles. Será que a gente consegue falar então com ele? Não é à toa que esse programa se chama Custe o que Custar. A gente vai conseguir. A gente ficou sabendo que o senhor foi atacado, não é isso? Foi atacado, sim. E eu queria saber como foi isso pro senhor. No primeiro momento eu não sabia. Celina Leão, quem me chamou a atenção e perseguiu ali para descobrir de onde saía cada Twitter. E descobriu que era tudo, como se chama por aí, fake. Lamentavelmente é um jogo canalha. Estão criticando os mascarados na rua. Deviam criticar os mascarados do Twitter. Ao invés das pessoas se preocuparem em fazer o trabalho delas, em honrar o voto que elas receberam da população, elas ficam mais preocupadas em tentar criticar os outros, difamar às vezes. O governador Agnello está aqui atrás de mim, eu vou tentar me aproximar dele, mas vai ser complicado, talvez ele não queira falar com a gente. Olá, governador, tudo bem? Bem. Pode conversar com a gente? Daqui a pouquinho, porque eu vou apresentar aqui. O senhor conversa então com a gente? Daqui a pouquinho que vou apresentar. Obrigado, valeu. Bom, o governador Agnello acabou de subir agora e vai entregar o prêmio de melhor deputado, então a gente vai ver quem que ganhou, depois conversar com ele e dar os parabéns. Tirar a foto aqui, tirar a foto. Peraí, gente, por que não? Por que não? Daqui a pouquinho, porque eu vou apresentar aqui. O senhor conversa então com a gente? Daqui a pouquinho que vou apresentar. Obrigado, valeu. O que está acontecendo aqui? Conversou com a assessora ali. Não vai falar. Governador, podemos falar? O senhor já entregou o prêmio? Podemos falar?
aqui ali fora aí, fora. Ali fora a gente fala mesmo? Mesmo? Ah, então vamos lá, vamos ali fora. Não precisa me tocar, cara, não tô te tocando. Não precisa me tocar. Passa na minha frente, por favor. Não, eu tô fazendo meu trabalho, cara. Olha aí, meu, para com isso, bobagem. Ô, governador, governador. Não, você tá louco, cara. Só isso. Você tá louco? Sim, governador, tudo bem? Vamos conversando então, governador. É o seguinte, tem uma acusação contra o governo de alguns fakes do Facebook que foram criados para atacar concorrentes. É verdade ou não? É verdade isso ou não? O senhor não pode falar sobre isso, governador? Isso procede ou não? Hein, governador, não pode falar sobre isso? Alguns fakes no Facebook que foram criados. O senhor não sabe nada disso? De uma empresa. O senhor sabe disso? Sabe ou não? Não pode falar mesmo? Hein, governador, não pode falar? O governador fugindo, então é isso? Não, tira a mão de mim, cara. Tira a mão de mim. Você colocou a mão em mim. Eu também tô. Vocês viram, a gente tentou interpelar o governador, fica o governador quietinho, fala, não, ali fora eu falo, daí vem assessor e fala... Enfim, a gente sabe que tem algum problema aí, a gente queria ouvir outra parte, mas infelizmente ele não teve o culhão de conversar com a gente. Vou ficando por aqui e espero que o Ministério Público faça a sua parte. Valeu, até mais. Olha, você entendeu o que aconteceu, não? Você entendeu? A mulher que foi contratada para produzir o material fake que está denunciando. A própria mulher que foi contratada está denunciando. Então não tem como não ser real isso. A empresa se chama Sarkis, a sede você viu, foi lá mostrada. Eles foram contratados. É uma quadrilha virtual. Exatamente. Foi contratada. Você vê que a internet, que pode nos abrir possibilidades de transparência, de democracia, também pode servir para picaretagem, do mesmo jeito, tá certo? Não, vamos ver nas próximas eleições, né, tá? Se um cara desse é reeleito, as né? denúncias, fica por você. Aliás, Marco Luque, as denúncias estão aí. Eu quero dizer que a nossa equipe entrou em contato insistentemente com o governador. Hein, governador? Sim. Que vergonha, o senhor não quis falar com a nossa equipe, a gente quis ouvir o Vergonhoso. senhor. Telefone, e-mail, sinais de fumaça, todas as formas, né, Pois Oscar? a gente foi lá conversar com ele, colocamos o microfone, ele poderia ter falado, não quis, não falou. E fica precisou. aqui o nosso pedido, governador. Nós estamos prontos para ouvir as suas explicações. Ele vai poder ter o tempo que ele precisar aqui no programa, tá certo, Oscar? Perfeito, Marcelo. Qualquer momento, o nosso espaço aqui no... Mas peraí, o telefone tá tocando. Brincadeira. Tá certo, governador? Bom, gente, se você tiver Queiroz. um problema aí onde você mora, entre em contato com a gente que a gente vai questão de dar uma espiadinha aí, ver o que tá pegando. É só mandar através do protestejá@band.com.br. O governador também pode mandar um e-mail. Governador, mas manda você mesmo, não precisa mandar uns se ele fakes se e sentir escrever não na injustiçado. internet.